Coloca para mim, por favor. Irmãos, enquanto a gente está colocando os slides, só quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu sei que o pastor Cleiton já fez isso, mas para mim é uma alegria, um privilégio ser instrumento do Senhor Deus para semear em igrejas tão distintas. Eu sei que tem várias igrejas aqui representadas e essa é uma honra. Eu espero que vocês comam a palavra de Deus hoje, como alguns profetas do passado que diziam assim, que ele comeu e lhe foi saboroso, doce. Eu espero que hoje vocês comam da palavra e levem isso a outros irmãos, tá? Antes de ler o texto sagrado, tá aí, você quiser pode abrir a sua Bíblia em Mateus 5, nós vamos ler versos 17, 18, porque hoje eu vou fazer um texto conhecido, que é dos versos 17 a 20, mas eu vou deixar os versos 18, ou melhor, 19 e 20 para depois. Agora eu vou ler com vocês, mas eu vou tocar no 19 e 20 mais na segunda parte, depois do nosso intervalo, tá? Então a gente vai ler o texto inteiro, porque ele tem uma lógica fechada, 17, 18, 19 e 20, mas eu vou focar na primeira parte, no 17 e no 18, na segunda eu foco no 19 e 20 um pouquinho mais, tá? Mas antes de ler esse texto, deixa eu explicar uma coisa que eu falei ontem, que eu espero ter sido um princípio importante para você aprender. Ontem eu disse que nós íamos estudar lei e evangelho de maneira invertida da maneira como está exposta na Bíblia Sagrada. Lembra que eu falei que ontem a gente fez Gálatas, hoje a gente vai fazer Mateus, e no domingo eu vou ter oportunidade na escola bíblica falar de Êxodo. Então a gente está indo de trás para frente. De propósito, e eu expliquei para vocês o porquê que eu queria falar de lei, da relação com o evangelho, da graça, de maneira invertida. Porque quando a gente olha para a revelação completa, a gente entende algumas coisas com um pouco mais de clareza para a gente ir voltando e ficando mais claro. Então não dá para você ler, por exemplo, Gênesis e interpretar a história de Abraão sendo abençoado por Deus e nele as tribos e os povos e as nações e as famílias da terra sendo abençoadas, se você não olhar para o Novo Testamento que explica isso. Então a passagem de ontem que nós lemos, falava que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então por isso que a gente começou com Gálatas e lembrando de histórias do Antigo Testamento, a gente fez essa volta. Quando Deus nos deu o Novo Testamento, Ele não nos deu o Novo Testamento para a gente descartar o Antigo. Tanto é que eu vou terminar a minha série de palestras aqui falando do Antigo Testamento. Eu vou expor o Antigo Testamento. Mas antes de chegar lá, eu queria que você entendesse que o Novo Testamento é um óculos muito importante para ler o Antigo. O Novo Testamento é esse óculos. Ele proporciona uma leitura mais clara. E é por isso que quando a gente vai falar com pessoas, eu lembro que quando eu era mais novo, as pessoas diziam assim, quando você vai evangelizar um judeu, você fala só do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento ele valoriza. E eu achava que essa era a maneira inteligente. Hoje eu entendo que se eu não anunciar Cristo, eu não falei para ele. Eu não falei tudo. A ideia não é mostrar a veracidade de Deus da maneira como ele não entende, usando apenas a porção primeira da Bíblia Sagrada, mas o cumprimento, o Deus presente é Cristo Jesus. Eu preciso usar isso para enxergar e ler. E se ele falar assim, olha, mas você está lendo como um cristão, eu sou obrigado a dizer, é claro que eu estou, porque as escrituras são amarradas desse jeito, para que Novo e Antigo Testamento não sejam vistos como duas partes estanques, apenas como antes e depois de Cristo, só isso. A nossa história não é dividida em antes e depois de Cristo, pois a Bíblia Sagrada também, mas é um mesmo livro de revelação. Então, nós fizemos Gálatas ontem, vamos fazer Mateus hoje, e essa passagem é muito importante, então quero ler com você, vamos acompanhar a leitura que eu vou fazer, e depois nós vamos orar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo
que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai bondoso, nós te bendizemos porque tu nos dás a oportunidade de estudarmos tua palavra mais uma vez essa noite. E te louvamos pelas pessoas aqui interessadas, que querem se alimentar da tua santa palavra, querem compreender o lugar da lei e a boa nova que é Cristo sendo nosso Salvador e quem nos livra do jugo da lei. Coisas que nós vimos ontem e queremos deleitar nelas hoje novamente. Pedimos a tua orientação, teu Espírito abrindo os nossos olhos e fazendo-nos compreender melhor a tua revelação. Oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Vamos ver um pouco mais sobre a relação de Cristo com a lei. Ontem eu já falei, mas eu quero que você agora ouça aquilo que o próprio Salvador falou nos seus dias. Por que esse assunto é interessante? Eu quero começar destacando que pecado é um problema de caráter. E isso é uma coisa que todo crente deveria saber, mas às vezes a gente perde de vista. Porque o mundo não enxerga assim muitas vezes. Na maioria das vezes, pouquíssimas vezes, o mundo enxerga da maneira como a Escritura começa a descrever pecado. Pouquíssimas, raríssimas vezes, ele compreende a profundidade dos nossos erros. Deixa eu ilustrar assim. A forma da humanidade resolver seus problemas é com medidas externas e autossotéricas. Por que eu estou falando de medidas externas? Nosso país, com todas as crises que anda passando, a gente não cessa de ouvir, não deixa de ouvir a ideia de que se nós fizéssemos tal reforma, seria diferente. Mas se mexesse, se fizesse uma reforma política, aí o negócio ia para frente. Se fizesse uma reforma agrária, se fizesse uma reforma na maneira de distribuir o dinheiro, se nós fizéssemos uma reforma na educação, o Brasil ia para frente. É impressionante como isso tem sido dito há tantos anos e o pessoal acredita. Por que eles acreditam? Porque frequentemente nós lidamos com os nossos problemas e com os nossos erros de maneira externa. E frequentemente nós mesmos sendo os salvadores da pátria. Por isso que eu falei que são medidas autossotéricas. Isto é, você é o seu próprio salvador. É isso que eu quero dizer. Então eu coloquei aqui uma ilustração que eu já contei, inclusive na Charles Spurgeon, quando eu estive aqui quase 3 anos atrás. Eu costumo dizer que o espírito do mundo está bem ilustrado naquilo que a Rede Globo sempre conduz os seus globais a cantarem no final do ano, né? Quando eles falam assim, depende de nós. Que é um hino que incorpora o espírito do mundo. Ele acha que ele faz um mundo melhor e não depende de outro, no caso Jesus Cristo. Depende de nós. Esse espírito autossotérico é muito comum na luta contra algumas falhas. Por quê? Porque o mundo raciocina como o jovem rico. Ele chega para um psicólogo e ele fala assim, o que eu posso fazer para melhorar? Assim como o jovem rico chegou para Jesus Cristo e diz assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É assim que o homem sem Deus pensa. E às vezes nós caímos nesse erro também. Só que a Escritura demonstra que nosso problema é interno e insolúvel. Por isso Cristo trata primeiro de caráter para depois tratar de conduta. Caráter vai além do proceder externo. Olha que interessante. Nós lemos uma passagem que está dentro do famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte, no seu capítulo 5, começa com caráter, com coisas internas. Ele começa falando assim, que quem entra no reino dos céus, ou cidadão do reino, é aquele que é pobre de espírito, é aquele que chora, é aquele que é manso, é aquele que tem fome e sede de justiça. E ele vai listando as famosas bem-aventuranças. O que ele está fazendo ali? Ele está demonstrando o caráter, ele está demonstrando o nosso interior, para depois ele mexer em questões ligadas à lei, que aí é a nossa conduta. Então perceba que caráter e conduta são duas coisas interligadas, mas uma precede a outra. Se nós lidarmos apenas com conduta e não com caráter, a gente não vai conseguir manter a conduta impoluta muito tempo.
Então, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que pais têm quando vão educar filhos é chegar no coração deles. Se você é pai, ou você convive com criança pequena, você vai entender o que eu vou falar agora. Sabe quando a criança faz, mas ela faz com bico? Ela faz porque você ordenou que ela fizesse. Você colocou ordem para fazer, mas não mexeu com o interior dela. Então ela faz, mas ela não está disposta a fazer. Ela não está alegre em fazer. A coisa mais difícil de educação de filhos é levá-los a entender que o pai ou a mãe ordena, não só tem que fazer porque é ordenado, mas é o melhor a fazer. Essa é a parte mais difícil de fazê-los entender. Isso é o que é mais complicado na educação de crianças. E não é muito diferente quando Deus nos educa na palavra. Uma das coisas mais difíceis para nós, povo de Deus, entendermos, nós crianças que somos educados na vida cristã, é que obedecer a Deus não só é certo, é bom, é o melhor. A razão de nós sermos descrentes é porque a gente acredita em outras promessas. Nós caímos em pecado porque a gente acredita na promessa do pecado, de que ele vai ser em alguma medida mais prazeroso ou mais agradável. E é aí que a gente peca, porque a gente acha que nós resolvemos nossos problemas com medidas externas, antes do que com caráter, com limpeza do nosso interior. Deixa eu ilustrar um pouco mais esse problema ético. Um dos aspectos surpreendentes do ensino de Jesus está em ressaltar o elemento motivacional na obediência à lei. Nós lemos 4 versos, mas a continuidade, Jesus vai mexer com várias áreas diferentes da conduta. Por exemplo, é aqui que ele ensina que não é só matar que é pecaminoso, mas o insultar um irmão é quebra do 6º mandamento. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Aí ele vai dizer assim, olha, é mais do que você está pensando. Não é só pegar um revólver ou uma faca e tirar a vida de alguém, que significa infrator da lei. É mais do que isso. Você quer ver ser pecador? É ir além disso. Então, a partir do versículo 21, ele fala do homicídio. E ele cita o Antigo Testamento, o mandamento que fala sobre não matar. E ele vai mostrar, quem proferir um insulto a seu irmão já está sujeito a julgamento no tribunal. Mesma coisa quando ele mexe com o 7º mandamento, não adulterarás. E ele vai dizer assim, não pense que é só deitar-se com outra pessoa de forma ilícita, que é quebra do 7º mandamento. O só olhar de maneira impura já é pecaminoso. Mesma coisa ele vai falar do 3º mandamento, que diz respeito a juramento, tomar o nome de Deus em vão. Então ele vai falar assim, olha, não é só jurar falsamente que é pecaminoso, mas é a necessidade de ter que jurar já é quebra do mandamento. O que Jesus está ensinando aqui? Que existe algo mais profundo do que as pessoas costumavam enxergar acerca do mandamento. Nós achamos que cumprimos quando nós fazemos aquilo que externamente parece bom aos olhos dos outros. Mas Jesus vai mostrar como o nosso problema é muito mais sério. Pecado é mais profundo do que meros maus hábitos. Isto é, práticas ruins. Uma das coisas fantásticas da teologia advinda da Reforma, mas isso não é da Reforma, Agostinho pegou isso lá atrás e a Reforma só continuou o que Agostinho havia compreendido, é que pecado é uma coisa muito presente, profunda no coração do ser humano. Não é simplesmente o ato de fazer algo, mas é o fato que algo o move para aquilo, é uma insatisfação para o que Deus lhe deu, para com aquilo que Deus forneceu a ele. E Jesus vai mexer nessas coisas, mostrando a profundidade do pecado e como resolver esse problema. É importante entender como é que Jesus vai aprofundar esse assunto. Veja só, eu quero dar ilustrações aqui para que esse assunto fique claro. Entender a profundidade do pecado, a intenção da lei, afeta até o aconselhamento. 2 exemplos de aconselhamento apenas para ilustrar. Aconselhar uma mulher consumista a cortar seus cartões de crédito e cheque a fim de limitar suas compras, mexe apenas no hábito, não na motivação. Segundo exemplo, aconselhar um homem iracundo a contar até 10, a bater em um saco de pancada ou a praticar algum esporte para aliviar o estresse, mexe apenas no sintoma, não na raiz.
Por que eu estou dizendo isso? Frequentemente a gente ouve esse tipo de recomendação, não é? Uma pessoa fala assim, não adianta, eu não posso ir para o shopping que eu vou comprar. É bom que ela se mantenha longe. Jesus falou que se alguma coisa te leva a pecar, você corta, mesmo que isso seja muito, muito importante para você. Ele falou de arrancar o olho, de cortar a mão, de tirar aquilo que te leva a pecar. Mas é importante que você entenda aqui que algumas medidas externas, se elas não forem acompanhadas de mudança no interior, não resolvem nosso problema de pecado. Então o que eu estou tentando mostrar a vocês é que Jesus vai chegar onde os fariseus nunca haviam chegado em termos de entendimento da lei. Ele vai mostrar para eles que eles achavam que jejuando agradavam a Deus. No Sermão do Monte ele vai me chamar, mas vocês não jejuam de maneira correta. Vocês acham que orando vocês agradam a Deus, mas vocês não oram de maneira correta. Quer dizer, eles tinham as práticas, mas o que estava por detrás, a motivação não era boa. Por isso que a oração e o jejum que eles praticavam não agradavam ao Senhor Deus. Isso ele vai mexer no capítulo 6. Aqui o Sermão do Monte é um exemplo perfeito de Jesus ensinando a lei, mas mostrando como é que a lei vai mais fundo do que nós estamos acostumados. E esses exemplos de aconselhamento são interessantes. Por quê? Porque lei é muito mais difícil de ser obedecida plenamente do que se pensa. Uma vez um jovem rico levou essa invertida. Ele chegou para Jesus, achava que cumpria os mandamentos, Jesus falou para ele o quê? Olha, é simples. Então se você já cumpre todos esses mandamentos, você falou, então só falta um. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O que Jesus Cristo está fazendo com o jovem rico? A mesma coisa que ele fez com a mulher samaritana que eu falei ontem. Ele está aplicando a lei, só que quando a lei é aplicada de maneira dolorida, de forma a sangrar, as pessoas percebem que você não é capaz de cumpri-la. E é isso que o jovem rico entendeu. Veja só, Jesus falou para ele assim, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Que são resumidos no Novo Testamento como amor ao próximo. Paulo resume esses mandamentos como amor ao próximo, lá em Romanos 13. Então, quando Jesus disse para ele assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, ele estava tentando mostrar para ele, provar, para ver se realmente ele amava o próximo. Você ama o próximo? Então faz o seguinte, abre mão do que você mais ama. A Bíblia não fala, amarás o próximo como a ti mesmo. Então você tem que abandonar o que você tem que dar aos outros aquilo que você mais ama. Você tem que conceder aos outros aquilo que é o seu amor maior. Jesus está testando, está mostrando para ele que ele não cumpre a lei. Por quê? Lei é mais difícil de ser plenamente obedecida do que a gente imagina. Nós somos gente carente de solução externa. Olha só, qualquer mensagem motivacional é nula de força para mudar nosso interior. Não precisamos de estímulo, mas de salvação. De nada vale você gritar assim, nada, nada para quem está morrendo afogado. Estou dizendo isso por quê? Porque frequentemente as mensagens que a gente ouve em púlpitos evangélicos, às vezes com boa intenção, é no final o pastor chegando e exortando você, e batendo em você, e dizendo assim, você precisa nadar. Só que você está afogando. E quem está afogando precisa ouvir o Evangelho de Deus, resgatando desse perigo de morte, para que ele agora tenha forças de fazer o que Deus lhe ordenou. Ontem, quando eu falei sobre lei e Evangelho em Gálatas, eu quis dizer que nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus fez e ainda faz por nós, para que nós respondamos a Ele em obediência. Quando Paulo expunha as suas cartas, frequentemente ele começava com uma descrição da obra redentora de Deus em Cristo Jesus, e aplicada pelo Espírito. Para quê? Para depois dizer assim, agora andem de modo digno da vossa vocação. Porque ele estava tentando ensinar para o povo que essas coisas são o alimento, são a motivação para a nossa obediência. Eu ensinei uma ilustração simples lá na igreja onde eu pastoreio, e eu fiquei surpreso de ver como alguns guardaram. Quando a gente fala de conduta correta, mas a gente não tem o Evangelho por detrás, transformando o nosso interior, é igual você olhar para um carro lindo, polido, brilhando, coisa mais linda, você abre o capô, não tem motor. Não tem motor. E carro sem motor não funciona. Não adianta você polir, não adianta você passar aquela cera, não adianta você deixá-lo brilhando e bonito, ele não tem motor. O que move
o povo de Deus a obedecer a palavra dele? É o Evangelho, é a salvação, é aquilo que Jesus Cristo fez, faz e ainda fará por nós e em nós. É isso que move. Por isso que o que eu estou dizendo é que Jesus Cristo vai mostrar a nossa necessidade de algo, de uma solução externa, porque nós mesmos não conseguimos. Eu quero que você compreenda o perigo dos nossos dias. Às vezes, as pessoas que estão pregando e falando coisas que você tem que fazer dentro das igrejas, elas estão trabalhando que nem personal trainer. O personal é aquele que fica lá o quê? Vamos. 1, 2, 3, 4, não é? Não adianta. Sinto te dizer, você não tem preparo físico. Você é doente, lembra? Eu não falei que a lei, ela é problema para quem é doente? É o chocolate para o diabético, é a flor para o alérgico. Você é doente, eu também sou. Não adianta um personal chegar e dizer. Por isso que o que eu queria que você tivesse enxergado ontem, e a gente vai falar um pouquinho mais hoje, é que Jesus Cristo não é o seu personal. Pode parecer bonito, né? Dá até um estudo legal de jovens assim no sábado. Jesus, o seu personal. Não. Ele não é o seu personal. Jesus é o seu Salvador. Você precisa de muito mais do que alguém como exemplo. Por isso que eu falei ontem. Em seus passos, o que faria Jesus é muito diferente do que o que fez Jesus por você. É o que Jesus fez por você e faz em você que motiva você a andar, que permite você andar. Lembra, a epístola aos Hebreus, quase todinha, é uma descrição maravilhosa da obra de Cristo. E de como a obra de Cristo ela é superior a todos os sacrifícios anteriores, ao sacerdócio anterior e tudo mais. E aí depois ele fala assim, que à vista dessas coisas agora nós temos que correr. Correr como? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Depois de tudo que ele fez por você, e dos exemplos de homens e mulheres do passado que correram com perseverança, ele exorta você e eu a corrermos. Mas só que ele diz uma coisa de Jesus Cristo que é muito importante, que a gente não pode perder de vista. Ele não é só o autor da sua fé, ele é o consumador da sua fé. Ele começa e inicia, ele que permite você caminhar e trilhar toda a trajetória. A relação de Cristo com a lei, portanto, vai nos auxiliar a entender esse nosso dilema ético presente. Tá? Eu quero tentar mostrar um pouco mais hoje da relação de Cristo com a lei e fazer algumas aplicações sobre as nossas lutas contra o pecado e as dificuldades que os homens têm de vencer seus vícios, seus erros, suas falhas. Deixa eu explicar um pouco mais do contexto do Sermão do Monte, para que isso seja útil para você. O Sermão do Monte é um dos melhores exemplos em que Cristo ensina a sua lei. Ontem eu falei isso, deixa eu repetir. Às vezes a gente aprendeu na igreja de que quando Jesus Cristo chegou, acabou a lei. Não, quando Jesus Cristo chegou, ele ensinou de outro monte. Inclusive o Novo Testamento faz essa comparação. Ele compara Sinai com Sião. Porque ele quer que a gente entenda que o fato de Jesus Cristo ter subido num monte e ensinado, é o mesmo Deus que deu a lei do monte para o seu povo. Cristo está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está ensinando lei a partir do monte. Então nós temos que entender que tem lei no Novo Testamento. É claro que tem lei. Lei não perde a sua validade. A gente tem que entender agora o que Jesus Cristo faz em relação a ela. No próprio capítulo 5, o Senhor Jesus ilustra a sua relação com a lei ao apresentar 6 antíteses. A partir do verso 21, que é o texto que a gente não leu, em diante ele vai dizer assim: ouvistes que foi dito. Aí ele traz um dito antigo. Eu, porém, vos digo. Aí você fala assim, não, então Jesus está querendo mudar tudo. Vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. A impressão que dá é que ele quer quebrar totalmente. Essa comparação levanta a discussão da relação entre antigo e novo. É por isso que muitas pessoas têm a impressão de que o novo quebra com tudo do antigo. Começa do zero, a total descontinuidade. Porque Jesus,
ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Em alguns momentos ele cita inclusive mandamentos explícitos, mas ele parece contradizê-los quando ele fala, eu porém, meu ensino é outro, eu porém vos digo isso aqui. Então a gente precisa compreender como é que Jesus Cristo se relaciona com a lei e qual é a relação entre a lei do Antigo e a lei do Novo Testamento. Então essa mensagem é para tentar aprofundar um pouco mais. Além disso, essa perícope nos ensina preciosas verdades sobre lei e evangelho, que é o nosso tema maior. Então eu quero que a gente olhe para a relação de Cristo com a lei hoje, visando esse assunto de lei e evangelho. Para a gente entender o porquê que Jesus fala essas coisas. Ele era um revolucionário ou um cumpridor da lei? Talvez alguns de vocês vão olhar e falar assim, não dá para ser os dois, pastor? Tem gente mais conservadora que vai dizer, não, Jesus era um homem sério, cumpridor. Tem aqueles que gostam mais de mudança social e vão dizer, não, Jesus era um revolucionário. E eu quero que você entenda que Jesus estava causando muita confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Olha só algumas das coisas que ele fazia. Jesus aparentava um revolucionário de todo o sistema legal judaico. Ele faz algumas coisas, eu citei aqui só do Evangelho de Mateus para você entender a coesão com o ensino do evangelista Mateus, tá? Ele confronta o ritualismo farisaico. Lá em Mateus 15 é o texto em que, se você quiser olhar, é o texto em que ele confronta, por exemplo, a limpeza e a higiene dos homens em relação ao ritual espiritual. Né? Os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos e Jesus não é criticado por falta de higiene, de lavar as mãos quando vai no banheiro, coisa desse tipo. Não é esse tipo de regrinha. Eles estavam entendendo que esse lavar, esse purificar, era uma forma de você se purificar espiritualmente. E aí Jesus vai mostrar que eles que lavavam, que eram tão preocupados com o lavar externo, não cuidavam do seu interior. E Jesus vai provar isso para eles, vai dizer assim, ó, por exemplo, vocês têm uma maneira de vocês não socorrerem pai e mãe. Vocês pegam o dinheiro de vocês, dão para o trabalho da igreja, criam um novo imposto, uma nova verba, aí o pai e mãe vem dizer assim, eu estou precisando de dinheiro, meu filho fala, oh, meu pai, eu até tinha, mas eu já dei para a igreja, o senhor sabe, né? Aí ele vai mostrar como há uma desonra para com pai e mãe, que eles aprenderam a legitimar. Por que Jesus está criticando os fariseus naquela passagem? Ele está mostrando assim, ó, vocês acharam um jeito de não socorrer pai e mãe e ser crente, entre aspas. Quer dizer, e ser aceitável e todo mundo dizer, não, você deu para essa oferta especial, muito piedoso. Nossa, isso aí é demais. Quando na verdade estavam descumprindo o mandamento de Deus. Então Jesus mostra a hipocrisia deles. Ele quebra com o ritualismo farisaico. Na outra passagem ele faz uma coisa que para eles era absurda. Ele cura no dia do sábado. Dia do sábado para os fariseus era um dia de total ócio, total inatividade, não é? Eles até tinham regras que contavam quantos passos você podia dar no dia de sábado. Então era para dizer assim, ó, nós estamos descansando mesmo. Mas aí Jesus vai mostrar para eles que eles não entenderam o descanso do sábado. Não entenderam de maneira nenhuma o descanso do sábado. Por quê? Porque Jesus era aquele que vinha trazer alívio das nossas dores. É por isso que para Jesus Cristo o sábado era um dia de misericórdia. Ele vinha trazer descanso, não só para as nossas almas, mas inclusive para os nossos corpos. Por isso que Jesus curava. E frequentemente ele mostrou isso. Mostrou que a sua redenção é completa. Ele deu um vislumbre para a gente do que vai acontecer no porvir. Quando nós teremos nossos corpos transformados. Quando nós formos ressuscitados com Ele. E por causa dEle, para termos um corpo semelhante ao dele. Jesus estava dando assim, vislumbres dessas coisas. É o aperitivo. Sabe quando você experimenta um aperitivo, você fala, é bom. Imagina o prato principal. Jesus estava mostrando isso, ele estava dando perspectivas, eu li um autor que falou uma coisa que me surpreendeu, eu nunca tinha pensado nisso. A gente está acostumado a definir milagre como sendo não de leis físicas, químicas, biológicas e assim, né? É quando as coisas de repente saem do normal, elas são extraordinárias, elas funcionam de maneira incomum, a ponto de quebrar com as leis.
esse autor diz assim, não, os milagres são o retorno à maneira como as coisas têm que ser. É Jesus Cristo suspendendo a maldição do pecado. Era para ser assim. Os milagres são um vislumbre do que ele vai fazer. Apocalipse 22 fala da árvore da vida cujas folhas saram todas as enfermidades. Ele está mostrando para o povo de Deus um pouco da sua redenção. Mas o que eu quero que você entenda é que ele faz isso no sábado e ao fazer isso, ninguém entendeu. Os fariseus não entenderam. Então eles estão achando que Jesus é um homem que só veio para acabar com o sistema judaico. Ele é contra o seu próprio povo. Porque em vez de chegar aqui e obedecer às regras que os fariseus estabeleceram, ele muda tudo. Terceiro exemplo é quando Jesus Cristo no final ensina, e ele não cita os mestres da lei. Antigamente, você citava um mestre para você dizer, olha, conforme diz o fulano de tal. E Jesus não, Jesus dizia assim, ó, eu porém vos digo. Ele era a própria autoridade. E sabe o que é pior? No final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim que o povo ficou pasmo, porque ele não era igual aos demais, ele falava com autoridade. Imagina a ira dos fariseus. Começou um problema ortopédico geral, que era um negócio sério. Uma dor aqui nessa região, que foi um negócio assim. A ira, tamanho, o ciúme, por causa da maneira encantadora como ele atraía as pessoas. Agora presta atenção. Embora isso seja bonito para nós, porque nós amamos o Salvador, eu quero que você entenda que ao fazer esses três exemplos que eu dei aqui, ao confrontar o ritualismo farisaico, ao curar no sábado, ao ensinar com a sua própria autoridade, ele parecia estar rompendo com tudo. Jesus parecia estar rompendo com tudo. É por isso que ele começa o verso 17 dizendo assim, voltando lá, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus mostra algo que parece ir na outra direção em relação ao que ele fez. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está mostrando, defendendo-se de acusações, mostrando-se cumpridor da lei dos profetas. Lei e profetas aqui é semelhante àquele sentido de lei que eu falei ontem. Às vezes Paulo usa lei como referência ao Pentateuco, às vezes até em outros contextos como um resumo de toda a Escritura. Aqui lei e profetas são duas das três partes tradicionais do Antigo Testamento. Lei e profetas eram duas grandes partes, então essas palavras são citadas frequentemente para dizer assim, a Bíblia. Você acha que eu vim descumprir a Bíblia? Na época não tinha o Novo Testamento, então a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Não, eu vim cumprir a Bíblia. Eu não vim acabar com ela, não vim revogá-la, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Jesus está tentando mostrar, né, com o cumprimento dessas duas grandes partes do Antigo Testamento, essa continuidade orgânica com todo o Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que ele vem não para começar um novo capítulo. Não é verdade que no final do Antigo Testamento parou o filme e no começo do Novo começou um novo filme, uma nova história. Não são duas Bíblias, é uma Bíblia. E eu quero que você entenda isso. A riqueza da revelação é que ela é integrada. Existem mudanças que acontecem com a vinda de Cristo? Claro que existem, e o Novo Testamento as explica de maneira surpreendente. Mas o que a gente não pode perder de vista é de que ele está certo em dizer, você está pensando que eu estou descumprindo a lei? Não, eu estou cumprindo a lei. Então o que ele está fazendo? Uma das coisas que ele está fazendo, não é a única, mas uma das coisas que ele está revelando aqui, é a profundidade da lei de Deus. Ele vai revelar quão rica é a lei de Deus. A lei é santa, justa e boa, e Jesus vai mostrar isso. Por que é importante? O que a gente aprende com isso? Que a gente não deve ter ojeriza ao conceito de lei, como se fosse pertinente apenas ao Antigo Testamento. Como eu falei, crentes que se portam assim, os chamados antinomistas, abolem os mandamentos em nome da lei do amor. Se esquecem de que o amor é o cumprimento da lei. Quando a gente fala de amor a Deus e amor ao próximo, nós não estamos falando de coisas completamente diferentes de não matarás, ou de não terás outros deuses diante de mim. A gente só está mostrando a motivação que leva alguém a não ter outro Deus diante de mim. Quer ver um exemplo? Os casados aqui. Quando você diz para sua esposa ou para o seu marido, você é o meu único amor, eu não quero mais ninguém além do que você. Por quê? Por que você se compromete a não ter outro ou outra além dele ou dela? Porque você ama.
Amor cumpre lei. Por isso que não terás outros deuses diante de mim é cumprimento de amor para com Deus. E não matarás é cumprimento de amor para com o próximo. E é assim que o Novo Testamento demonstra a relação da lei com o amor. Essa é uma razão dos 10 mandamentos caírem no desinteresse, no desconhecimento dos evangélicos em geral. Esses preceitos não fazem mais parte essencial de nossa educação cristã na igreja, como faziam no passado. Eu estava conversando com um irmão antes de vir para cá, falando de como nós perdemos de vista isso. Essa ojeriza para com a lei faz com que os crentes de hoje praticamente não saibam os 10 mandamentos. E eu lamento isso, porque a igreja cristã do passado, e até pouco tempo, julgava muito importante. Hoje, se eu perguntar aqui, apontar o dedo e falar 6º mandamento, 8º, é capaz de dizer assim: agora o senhor quer que eu fale? Por quê? Porque não é comum a gente recitá-los, não é comum a gente entendê-los como um resumo da lei. Mas no passado os crentes julgavam que isso era importante. Vou dar um exemplo, vou falar um pouquinho disso, só para você entender. Um dos famosos catecismos escritos por Agostinho de Hipona, o grande pai da igreja, grande teólogo dos séculos IV e V, era chamado Enquiridion. E ele dividiu o seu catecismo em 3 partes: fé, esperança e amor. Que são as 3 palavras citadas por Paulo em contextos diferentes, né? Tem lá em Tessalonicenses, Coríntios, tal. Então, fé, esperança e amor. Agora, por que ele defende isso? Porque ele entende que a fé é o que nós cremos. Não é fé no sentido de confiança, é o que nós cremos. Inclusive, a igreja deixou um famoso credo, uma declaração de fé, que passou a ser regra para muita gente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o chamado credo apostólico. Depois ele falou de esperança, e esperança diz respeito às coisas que nós aguardamos. Crentes, depois de Agostinho, passaram a entender que uma das boas maneiras para a gente falar de esperança é falar da oração do Senhor. Por quê? Porque a oração do Senhor é aquilo que expressa não só a nossa confiança presente em Deus, mas o que Ele há de fazer. É por isso que tem assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E o amor, o que é o amor? O amor é o cumprimento da lei. Então olha que curioso, depois de Agostinho, na Idade Média inteira e na Reforma, a Reforma não acabou com isso. E até pouco tempo, quando um crente novo era ensinado o início, o básico da vida cristã, ele era ensinado 3 coisas: o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Tanto é que os catecismos da igreja foram escritos com essa tríplice divisão. Por quê? Eles entendiam que essas 3 coisas eram uma boa introdução. Quando João Calvino escreveu a primeira edição das Institutas, ele fez questão de ter de 6 capítulos, um capítulo sobre a lei, um capítulo sobre a oração, porque ele estava entendendo, ele estava nessa tradição, todo mundo ensinava isso. Agora olha que curioso, se durante séculos as pessoas aprendiam isso, por que nós em pleno século XXI, com internet, vídeo para lá e para cá, e podcast e não sei o que mais, a gente não sabe nem citar os 10? Uma das razões, eu creio, é porque a gente pegou ojeriza pela lei. Porque a gente não entendeu o propósito dela na vida cristã. E aí ninguém nunca nos ensinou. Pelo contrário, diz: nós não estamos mais debaixo da lei. É verdade, eu expliquei ontem, nós não estamos mais debaixo da lei para nossa justificação. É lógico que não. Nós estamos debaixo do tratamento gracioso de Deus, mas eles esquecem de que o verso de onde eles tiram, o capítulo de onde eles tiram esse verso, melhor dizendo, Romanos 6, é um capítulo de santificação. É um capítulo que fala de dedicar os membros para a obediência da palavra de Deus. É um capítulo de santificação, de obediência a Deus. E obediência a Deus é obediência aos seus preceitos. Por isso que eu quero resgatar o entendimento da lei como sendo boa. Agora, como é que Cristo veio cumprir a lei? Aqui a gente entra numa parte muito interessante desse texto. Talvez uma das mais ricas, mais inovadoras para aquilo que a gente está acostumado a aprender. O sentido de cumprir, Jesus fala lá no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. De todos esses 4 versos, é possível que essa palavrinha seja mais debatida pelos comentaristas, porque ela mostra como é que você entende Cristo Jesus em relação ao Antigo Testamento, em relação à lei. Então, o que significa cumprir? E em toda essa discussão, uma das coisas que eu aprendi é que não dá para dizer simplesmente que ele quer
falar, eu vim confirmar. Eu estou falando aqui de lei, estou falando que a lei não é descartada, os 10 mandamentos não são descartados no Novo Testamento, mas eu não quero que você entenda que Jesus chegou simplesmente para dizer assim, ó pessoal, o que estava lá, continua de pé, viu? Não é só isso que ele falou. Por que não é só isso? Porque Jesus Cristo é o ápice da revelação, lembra que a gente falou? A revelação crescendo. Então Jesus Cristo vai mostrar desenvolvimento da revelação. Ele vai mostrar que a revelação é mais rica do que as pessoas perceberam. Portanto, eu não creio que ele está dizendo apenas confirmar e estabelecer. Ele está indo mais longe. Agora tem um outro elemento que esse eu preciso ressaltar, porque essa é uma das coisas que mais encanta alguns dos comentaristas atuais, é dizer que Jesus Cristo está, de certa forma, cumprindo escatologicamente aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Assim como sua vida e ações cumpriram as profecias do Antigo Testamento, esse é o sentido de cumprir nos primeiros capítulos de Mateus, seu ensino cumpriu a lei do Antigo Testamento. Deixa eu explicar, porque isso aqui envolve bastante exegese compactada. A gente vai fazer um arquivo compactado aqui, tá bom? Depois vocês descompactam em casa lá. Usa o programinha e descompacta tudo. O que vários comentaristas dizem é que a palavra cumprir em Mateus, ela tem principalmente a função de mostrar que Jesus Cristo é a plenitude, ele é a chegada de tudo que o Antigo Testamento anunciava. Então é cumprir no sentido de, ele é o cumprimento de uma profecia, é nesse sentido. Por isso que Mateus gasta bastante tempo dizendo assim, lá no Antigo Testamento foi dito isso, pois ele fez isso para que cumprisse essa profecia. Ele fez isso para que se cumprisse, para que se cumprisse. A ideia dessa expressão é para dizer assim, lembra que foi anunciado lá atrás? Então, tem a ver com Jesus. Ele é o cumprimento dessas coisas. Então Mateus dá essa ênfase. O que esses autores, esses estudiosos perceberam acerca desse texto? Que de certa forma Jesus Cristo diz que toda a lei, isto é, toda a Bíblia Sagrada, todo o Antigo Testamento tem cumprimento nele. Ele é a realização dessas coisas. Ele é aquele cujo ensino não vai contra o Antigo Testamento, mas traz plenitude. Ele é o cumprimento. Tudo aquilo que era sombra lá atrás, ele é a substância. Ele é aquele que vem cumprir a lei. Eu quero mostrar isso de uma maneira bem simples, mas que eu acho muito bonita. Simples porque eu não vou aprofundar, mas é muito linda eu ter aprendido isso com outros autores. Olha só, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, até os detalhes do Antigo Testamento. Por isso que o verso 18 fala assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E a menor letra, e tio, que é uma referência aos risquinhos que diferenciam certas letras hebraicas de outras, mostram que Jesus Cristo, ele veio para ser a realização de todas as coisas. E eu coloquei assim, inclui não só toda a lei, ontem eu falei de leis civis, leis cerimoniais, leis morais, eu falei brevemente sobre isso. Não quer dizer, tinham aquelas leis que diziam respeito ao culto, outras que diziam respeito ao Estado de Israel, e a lei moral que era a conduta de vida do povo, que na verdade era o princípio por detrás dessas outras duas leis. Mas Jesus Cristo não veio cumprir só essa lei, ele veio cumprir a Bíblia, até então escrita, o Antigo Testamento. Por isso que quando ele fala assim, nenhum tio, ele está fazendo referência ao fato de que nada do que Deus disse lá atrás vai se descumprir. Olha que interessante, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de... O pai dele é verdadeiro. Por isso que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele é o cumprimento de tudo que Deus diz, para mostrar que o que o pai falou é verdadeiro, é fato. Nesse sentido, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo. A relação de Jesus com o Antigo Testamento não é de descontinuidade, mas de continuidade orgânica. De novo, voltando à ideia de revelação progressiva. Orgânica é a palavra que a gente usa para falar da sementinha. A sementinha que é plantada, que depois vai virar uma planta ou uma árvore, ela é planta e árvore já potencialmente desde o momento que você planta a sementinha, não é? A gente sabe hoje, através da biologia, que geneticamente, a sementinha tem toda a árvore dentro dela. Todinha. Está tudo lá, programado. Mas ainda não é árvore no sentido que você enxerga. A revelação é assim. Aquilo que está semeado lá atrás, vem florescer no Novo Testamento. Jesus Cristo, portanto, está em relação de continuidade orgânica.
Veja só, essa aqui é a parte bonita que eu falei que eu queria mostrar. Porque quando eu aprendi isso, eu falei, gente, tem que ensinar essas coisas. Isso aqui é muito lindo. Para mostrar o que Jesus Cristo é em relação a Israel. Olha só, eu vou pedir para você voltar para a sua Bíblia, para o início de Mateus, no capítulo 1. E a gente vai caminhar aqui. No capítulo 1, Jesus Cristo, ele é relacionado a várias pessoas, não é? Tem a genealogia dele, ele é descendente de Abraão. Depois vem o nascimento dele, depois a visita dos magos, aí vem a ira de Herodes, quer matar os meninos todos, ele tem que fugir para o Egito. E veja que em cada momento Mateus está entendendo a relação com o Antigo Testamento. Olha no capítulo 1, que ele fala assim, verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí ele cita Isaías, eis que a virgem conceberá. Está mostrando o cumprimento. Capítulo 2, quando os mestres da lei são perguntados por Herodes, onde os escribas, os sacerdotes escribas, onde é que nasceria o Messias, o Cristo, eles citam Miqueias, e tu, Belém, da terra de Judá, capítulo 2, versículo 6. Eles citam para mostrar que estava se cumprindo o que tinha sido falado lá. Mesma coisa no capítulo, ainda no capítulo 2, no versículo 15, quando eles foram para o Egito, aí é citado Oséias, do Egito chamei o meu filho. Mais adiante, veja ali versículo 18, mais uma citação do Antigo Testamento. E no final do capítulo 2, mais. Então quer dizer, o tempo todo, o Antigo Testamento está sendo trabalhado por Mateus. Olha só que bonito. Jesus é o representante corporativo de Israel. O que eu quero mostrar agora a vocês é que Jesus Cristo vem, na verdade, reviver uma história muito semelhante a Israel. Por quê? Enquanto o bebê ele é libertado, não é assim que a nação é desenvolvida, nasce? Ele sai do Egito, olha só, mesma coisa que aconteceu com Israel. Na hora do batismo, ele é purificado, por isso que batismo é comparado com águas por Paulo, e ele vai usar isso lá na frente nas cartas para dizer, passar pelas águas. Depois ele caminha pelo deserto, no capítulo 4, até chegar no capítulo 5, que é quando ele sobe no monte para proferir a lei. Olha que coisa fantástica. Jesus Cristo está vivendo uma mini história de Israel na sua própria história. E Mateus monta isso de propósito. Ele monta isso para todo mundo entender que Jesus Cristo é o verdadeiro israelita, que nenhum outro israelita conseguiu ser em relação à lei. Ele é o homem de Israel, ele é a luz dos gentios. Ele é aquele que na mesma história de Israel tem um resultado completamente diferente. Veja só, o Salvador, a gente não vê em nenhum momento a ida para o Egito ou saída do Egito como sendo razão de murmuração. No deserto, nosso Salvador não transgride a lei. Pelo contrário, ele cita a palavra de Deus e afasta Satanás. É bem diferente o resultado de Jesus Cristo. Mas ele vive a mesma história, porque ele é o representante corporativo de Israel. E depois profere sua lei de um novo monte, como eu falei. Ele cumpre a justiça antes de exigir justiça. O que eu quero mostrar é que Jesus Cristo está mostrando. Lembra que ontem nós falamos das falhas? Na segunda parte de ontem eu falei das falhas do Antigo Testamento, né? Como Israel falhou vez após vez, tudo apontando para Cristo. Cristo vem e ele não falha uma única vez, a ponto da sua impecabilidade ser proferida inclusive por um pagão. Durante 3 vezes no interrogatório de Pilatos, ele fala assim, eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Ninguém achou. Tinham que inventar para poder condená-lo. Lembra das falsas acusações? Por quê? Porque Jesus Cristo reviveu tudo com perfeição. Ele cumpre a justiça. Mais do que isso, ele mostra agora o espírito da lei. Olha só que interessante. Jesus contrastou o legalismo e a religião externa dos escribas e fariseus com os motivos corretos. A lei já falava das motivações corretas. Entenda, não é que no Antigo Testamento era só conduta externa. No Antigo Testamento já tem algumas dicas que mostram motivações. Por exemplo, o 10º mandamento, não cobiçarás. Cobiçar não é uma atitude externa, é um problema interno, é um problema do coração.
E a lei já tinha isso no Antigo Testamento. Os 2 grandes mandamentos falavam de amor. Jesus não inventou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o resumo da lei que já estava lá. Mas no Antigo Testamento tinham práticas como, por exemplo, circuncisão, que eram práticas externas, mas os profetas frequentemente criticam o povo por serem incircuncisos de coração. Então o Antigo Testamento já tinha essa preocupação de motivações corretas. Só que Jesus Cristo avança a discussão ao focar em motivações antes que atos e ao intensificar o juízo para consequências eternas. Ele vai falar de coisas seríssimas. Ele vai dizer assim, acho que vocês não entenderam a seriedade da lei e não entenderam a seriedade do pecado. Porque ele vai chegar no texto que a gente leu, de Mateus 5, no verso 20, ele vai falar que uma justiça que tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ele vai mostrar a importância disso. No versículo 22, ele fala que as pessoas estão sujeitas a julgamento, para mostrar a seriedade da lei. No versículo 30, a mesma coisa. Ele fala assim, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora, para que o seu corpo não seja lançado no inferno. Ele vai mostrar a intensidade do juízo. Por quê? Porque a lei é seca. A lei é seca, ela não tem misericórdia. Jesus Cristo vai mostrar a necessidade que o povo tem de vir a Ele. O problema é que os fariseus não queriam ir a Ele. Eles queriam ir contra Ele, não é verdade? Porque eles se julgavam cumpridores da lei. Jesus vai mostrar para eles, portanto, o espírito da lei, que eles não entenderam. Olha só, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, eu já falei isso. A relação de Jesus com o Antigo Testamento não é de continuidade. A ênfase em cumprirmos os mandamentos aponta para os mandamentos que são perenes. Olha que interessante, no versículo 19, que a gente vai refletir um pouquinho mais depois, fala assim, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será desconsiderado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar, será considerado grande. E aí ele vai falar dos mandamentos. E ele trabalha com não matarás, trabalha com não adulterarás, trabalha com outros mandamentos, mas ele vai mostrar que esses mandamentos são perenes, ele não vai jogá-los fora, ele não veio para cumprir. Só que ele vai mostrar um entendimento deles que as pessoas não tinham tido anteriormente. Isso mostra a imutabilidade da lei moral. Eu falei um pouco disso ontem, mas eu quero reforçar agora de outra maneira. Os exemplos que se seguem no capítulo 5 são apenas da lei moral. Mais do que só atestar a utilidade do Antigo Testamento para os nossos dias, mais do que só falar que nem tudo do Antigo Testamento se cumpriu ainda, Jesus está atestando a imutabilidade da lei divina, baseada em seu caráter. Afinal, a lei é uma expressão da natureza do legislador. Ontem eu falei que a lei não muda, a lei é a expressão do caráter de Deus. Por isso que Deus não rasga a lei e fala assim, esquece, vamos passar uma borracha. Por que eu disse isso? Eu quero que você veja Jesus fazendo isso. Ele não vai falar assim, ouvistes que foi, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, fica tranquilo, pode matar. Claro que ele não diz isso. O eu, porém, vos digo, não é ir contra, é ir mais longe. Vocês entendem de um jeito, mas eu vou mostrar para vocês que é mais longe do que você pensa. É mais profundo do que você imagina. A lei afeta mais do que você está acostumado. O porém não é para dizer, totalmente o contrário que eu estou propondo. Não é isso. Jesus está mostrando que a lei moral continua. Por lei moral eu estou me referindo aos princípios de conduta da vida de um fiel a Deus. E os 10 mandamentos sempre foram tidos como um resumo da lei moral. Jesus está mostrando a importância dessa lei. Os autores que defendem o cumprir escatológico da lei entendem que o texto não diz respeito ao que Cristo obedece, mas apenas ao que ele ensina. Porém, aqui vem a minha contribuição, eu acho que tem mais do que isso. Me parece que parte do cumprimento escatológico é obedecer a lei como Israel não fez. Deixa eu explicar esse parágrafo aí. Alguns autores vão dizer assim, não, Jesus não está falando nada de obedecer a lei, ele está falando de ser a realização da promessa. Só que eu mostrei para vocês que Jesus Cristo está revivendo a história de Israel. E ao reviver a história de Israel, ele obedece à lei que Israel não obedeceu. Então cumprir a lei não é só cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. É cumprir a profecia cumprindo a lei, isso é obedecendo a lei. Por exemplo, olha que interessante. O primeiro Adão foi tentado num jardim. Jesus Cristo foi tentado num deserto. O primeiro Adão teve acesso a todos os frutos, exceto um. Jesus Cristo não teve nada de pão.
Você está vendo o contraste? Adão foi tentado num contexto de benesses, essa que é a ideia. E Jesus Cristo vem e é tentado num contexto de dificuldades. E, no entanto, ele permanece na palavra do seu Deus, do seu Pai. Por que eu estou fazendo esse contraste? Isso aqui não é ideia minha. Houve um homem chamado Irineu de Leão, que no ano 200 da era cristã já fazia essa comparação. Porque ele entendeu que Jesus Cristo é o cumprimento do que nem Adão, o homem criado perfeito, conseguiu cumprir. Nem Adão conseguiu. E Israel não saiu do Egito e começou a reclamar? Pois o nosso Salvador não é murmurador. Ele vai para o deserto e sai do deserto na força do Espírito Santo. O contraste é nítido. Portanto, quando ele vem cumprir, ele não vem só ser o cumprimento de profecias, no sentido de ele chegou, mas ele vem obedecer à lei, porque é o que Israel não conseguiu fazer. Lembra que eu falei ontem? O Evangelho não substitui a lei, ele apresenta quem cumpre a lei em seu lugar. Por isso é boa nova, e eu quero que você entenda isso, quero que você entenda isso. Ele é boa nova porque Jesus é quem cumpre a lei. A gente está caminhando para o final agora. O que esse texto nos ensina? Uma das coisas é que Jesus Cristo tira o peso da lei. Veja só, Cristo também cumpriu a lei para que cumpramos a lei em Cristo. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo não vai chegar aqui e dizer, olha, fica tranquilo, porque o problema da lei eu resolvo. Esquece lei para vocês outro estilo de vida. Não, porque na verdade ele vai dar orientações sobre como é que nós temos que viver como cidadãos do reino. A continuidade do texto que eu li, né? O verso 19 que a gente já leu e o verso 20, ele espera a justiça de nós. Verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está falando com as pessoas que estão ouvindo o sermão. Está dizendo assim, ó, vocês têm que ser justos. Então Jesus não vem cumprir a lei para dizer assim, ó, esquece a lei. Pelo contrário, ele vem cumpri-la porque ele quer que você cumpra também. Mas você diz, espera aí, pastor, o senhor não falou que a lei é pesada, que a lei é mais profunda, que o nosso pecado é mais enraizado? Exatamente, veja só. É por isso que o cumprimento escatológico da lei em Cristo mostra que nossa luta contra o pecado tem seus dias contados. Uma das coisas lindas que esse texto nos ensina é que Jesus Cristo, quando ele cumpre, ele é o cumprimento da lei, significa que tem uma lição sobre o dia em que as coisas vão se cumprir em nós. Lembra que eu falei ontem que uma das coisas que mais me emociona é saber que um dia nós vamos cultuar a Deus sem ter que confessar nossos pecados? Quando Jesus Cristo fala que ele vem cumprir a lei, mas ele quer que nós como cidadãos do reino também a cumpramos, é porque nossa luta contra o pecado tem seus dias contados. Gente, e não tem coisa mais preciosa do que saber que esse deserto vai acabar. Isso é muito confortador para um crente. Saber que a gente não vai ficar no deserto. O que nos aguarda é paraíso. Não é bom isso? Paraíso. Em que nós não estaremos mais nessa luta perenemente. Cristo primeiro cumpre a lei por nós, para depois cumprir a lei em nós. E aqui que eu quero que você compreenda. Na segunda parte a gente vai trabalhar melhor como é que Jesus Cristo cumpriu a lei, mas para agora ele vai trabalhar para que a lei seja operada em nós. E assim Cristo vai exigir de nós que cumpramos a lei, mas sem o peso de sermos justificados por ela. Eu peço a Deus que dê a você vontade de cumprir aquilo que está na lei de Deus, mas sem o peso de ter que agradar a Deus ao fazer isso. Eu quero que você compreenda isso e eu vou terminar com essa ênfase. Jesus Cristo, quando diz que vem cumprir, ele vem coordenar o seu povo na caminhada. Eu quero terminar com uma ilustração que está lá em Hebreus 12, que eu já falei, mas agora eu vou contar de outro jeito. Quando fala em Hebreus 11, o famoso capítulo dos heróis da fé, e diz assim, que Noé, Abraão, Moisés, e vai citando um por um. Lá no capítulo 12, é o fechamento desse capítulo, que fala assim que nós temos que desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e temos que correr com perseverança, olhando para o autor e consumador da fé. Presta atenção, esse autor está nos dizendo, dentre outras coisas, ele está pedindo que nós corramos com aquele que já correu por nós.
Sabe o que é gostoso dessa corrida? Por mais que ela seja pesada, que o pecado tenazmente nos assedia, é que a gente pode tirar essas coisas e correr sem a obrigação de vencer sozinho. A razão da gente olhar firmemente para o autor e consumador da fé é porque ele já está na linha de chegada. Ele está pedindo para você correr com os olhos nele. Romanos não chama você e eu de mais que vencedores? Você já jogou em time bom? Que você sabia que você só tinha que tocar a bola e o cara fazia o resto? É verdade, você que gosta de futebol, você sabe o que eu estou falando. Você jogou com gente craque? Que você fala assim, cara, é fácil jogar nesse time. Você faz parte de um time assim. Pode parecer que não, porque você é meio perna de pau. Eu também sou. A gente dá cada bola fora. Mas eu quero que você entenda que nós fazemos parte de um time que tem alguém que é extraordinário. Extraordinário. E ele já se tornou um de nós, para caminhar nosso caminho, para trilhar os nossos passos. E agora ele nos chama, vem, vem. É por isso que a sua corrida e a minha corrida é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isso aqui é impressionante. Essa perseverança que nós temos que ter, não é baseado na força que vem de dentro, é baseado no fato de que ele já fez, e ele nos aguarda, e nos chama para que a gente trilhe um caminho agradável ao Pai. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre isso. Por favor.